Olá, bem-vindos às nossas comemorações do 25 de Abril. Destacamos esta obra e vamos agora ler a passagem rapidamente e em força para Angola. Demitido Botelho Muniz, Salazar assume a pasta da defesa. Fala ao país a 13 de abril, através da RTP e da emissora nacional. Nem uma palavra sobre o golpe de Estado iminente. Pretende apenas explicar à nação os motivos da mexida no governo e, principalmente, porque assume a pasta da defesa. Para o facto de assumir a pasta da Defesa Nacional, mesmo antes da remodelação do governo que se verificará a seguir, a explicação pode concretizar-se numa única palavra, e essa é Angola. Pareceu que a concentração dos poderes da Presidência do Conselho e da Defesa Nacional, bem como a alteração de alguns altos postos noutros setores das Forças Armadas, facilitaria e abreviaria as providências necessárias para a defesa eficaz da província e a garantia da vida, do trabalho e do sossego das populações. Andar rapidamente e em força é o objetivo que vai pôr à prova a nossa capacidade de decisão. Angola está em guerra. O ministro do Ultramar, Adriano Moreira, e o subsecretário de Estado da Aeronáutica, Coronel Caúlza de Arriaga, são os primeiros governantes a viajar para Luanda. Desembarcam a 28 de abril. A visita merece ampla cobertura pela televisão. As imagens dos governantes a descerem do avião são acompanhadas pelas palavras do jornalista de serviço. Os homens da governação foram também a Angola como primeiros soldados. Eis o momento de chegada do professor Adriano Moreira e do coronel Caúlza de Arriaga. O ministro fala aos microfones ainda no aeroporto de Luanda. Angola ocupou o primeiro lugar na escala das preocupações do governo e do respeito da nação. Há pouco tempo, quando explicou a todos o significado de certas medidas recentes, o Sr. Presidente do Conselho tudo sintetizou numa só palavra: Angola. Na metrópole mobilizam-se todos os recursos disponíveis em obediência a essa palavra de ordem. Encontro-me aqui, assim como o subsecretário de Estado da Aeronáutica, em missão de serviço decorrente dessa orientação, para melhor se avaliar as circunstâncias e para que o esforço que se faz em todos os setores se adapte com realismo às necessidades da província. Os primeiros contingentes militares enviados de Angola a bordo do navio Niassa, Batalhão de Caçadores 88, Batalhão de Caçadores 92, Companhia de Artilharia 85, Companhia de Artilharia 86, Companhia de Artilharia 87 e Companhia de Artilharia 100 chegariam a Luanda a 1 de maio. No início de junho, chega a Angola o general Silva Freire. Substitui interinamente o governador-geral Álvaro da Silva Tavares e o comandante-chefe general Libório Monteiro. O governo entende concentrar na mesma pessoa a dupla função de modo a coordenar com maior eficácia todos os meios numa zona de guerra. Silva Freira, à beira dos 54 anos, nunca saíra dos gabinetes e nunca experimentara os rigores dos trópicos. Tem como credenciais o prestígio de professor nos cursos de Estado-Maior e de fidelidade ao regime. Recusara participar na tentativa de golpe de Botelho Muniz, a quem, de resto, lhe reconhecia escasso mérito militar. É o melhor segundo comandante do mundo, mas eu não lhe dava nem o comando de um pelotão. A missão de Silva Freire terminará menos de um mês depois. É substituído, a 22 de junho, pelo general Venâncio Deslandes, oriundo da Força Aérea, como governador-geral e comandante-chefe. Deslandes é o típico militar dos corredores do poder. Fez carreira em cargos políticos e foi embaixador em Madrid. Sonhava ser presidente da República. Silva Freire fica encarregado do mais difícil, o comando das operações da reconquista do norte de província. Recebe ordens de Lisboa para andar depressa e bem.
é criada a Zona de Intervenção Norte. A manobra militar tem vários objetivos: interditar a fronteira, atacar a guerrilha, abrir itinerários, dar segurança às populações, restabelecer a administração civil. O Governo de Lisboa exige a Silva Freire uma vitória rápida e até lhe fixa uma data para acabar com a guerra. As instruções são claras. Há necessidade absoluta de restabelecer totalmente a paz em Angola até à reabertura da Assembleia Geral da ONU, em princípios da segunda quinzena de setembro. A não dominação do terrorismo até à próxima época das chuvas representaria uma nítida vantagem em seu favor, dada a dificuldade de atuação das nossas forças nessa época. O tempo corre a favor do inimigo. A nossa luta é verdadeiramente a contrarrelógio. Há que vencer até meados de setembro. O problema militar é, sem dúvida, de primeira prioridade, mas deve ser acompanhado e seguido da ação política, psicológica e social para a recuperação das populações. Evitar a divisão entre brancos e pretos. Impor a disciplina e o respeito mútuo nas povoações. Disciplinar rigidamente, através de uma organização e comandos adequados e capazes, as milícias ou formações do corpo de voluntários. A guerra não só termina dentro do prazo fixado por Salazar, como a guerra não só não termina dentro do prazo fixado por Salazar, como se estenderá à Guiné em 1963 e a Moçambique em 1964. 10 de novembro. Golpe no avião da TAP. Humberto Delgado e Henrique Galvão dividem no exílio a liderança do Movimento Nacional Independente. O primeiro é o responsável político, o outro é o secretário-geral e reclama a direção militar. Cada um, na verdade, pretende a primazia. As relações entre ambos sempre foram tensas. E pior ficaram depois da tomada do Paquete de Santa Maria. Um fracasso, segundo Delgado. Um êxito, segundo a opinião de Galvão. Por finais de maio de 1961, Henrique Galvão comunica a Delgado o plano para desviar um avião da TAP e lançar panfletos revolucionários sobre várias cidades portuguesas. O general desaprova, porque ele próprio tem um plano para organizar um pronunciamento do exército em Portugal. Galvão tenta convencer Delgado a consertar os dois planos num único golpe e reivindica o comando operacional. O general recusa dar-lhe a direção militar, seja do que for, e extingue o cargo de secretário-geral do MNI. Galvão responde-lhe: deixei de ser o que efetivamente nunca foi, como titular de um cargo que efetivamente nunca existiu, num movimento que, pelos vistos, está reduzido também a uma inexistência efetiva. E, em setembro, funda uma nova organização, a Frente Antitotalitária dos Portugueses Livres no Exílio, a FAPL. Por esta altura, Humberto Delgado e Henrique Galvão estão em Marrocos. O general prepara uma sublevação militar em Portugal. O segundo planeia o desvio de um avião, a Operação Vago. Os operacionais intervenientes nas duas operações conhecem-se bem do exílio do Brasil e tentam, em vão, que os chefes unam esforços para um golpe conjunto. Galvão conta para a Operação Vago com Hermínio da Palma Inácio, Camínio Mortágua, que participaram no assalto ao Santa Maria, Amândio da Silva, João Martins, Francisco Vasconcelos e Helena Vidal. O general Delgado envia clandestinamente para Portugal os exilados Manuel Serra, José da Silva Graça e Raul Marques com a missão de organizarem o pronunciamento militar. Galvão aceita esperar umas semanas pela sublevação, mas os enviados de Delgado experimentam sérias dificuldades na adesão de alguns quartéis, apenas no final do ano, hão de conseguir uma intentona militar, o que acontecera na noite de 31 de dezembro de 61 para 1 de janeiro de 62,
com o assalto ao regime de Beja. Galvão, para a fúria do general, decide avançar com a sua Operação Vago. Às 9h15 da manhã de 10 de novembro, sexta-feira, o Super Constellation da TAP, batizado Mouzinho de Albuquerque, e sobre este avião, um dos primeiros da história da aviação, eu irei fazer um vídeo à parte sobre este avião e filmes que foram feitos e com base num livro de uma hospedeira e que foi uma série de sucesso. Descola do aeroporto de Casablanca, em Marrocos, para um voo de 1h30 até Lisboa. E sobre esta rota vamos ter os nossos concertos Casablanca, feitos com base no filme Casablanca. Entre os 19 passageiros, americanos, espanhóis, belgas e portugueses, está um comando de 6 revolucionários chefiados por Palma Inácio. Na bagagem de mão, além das armas, levam 100.000 panfletos para largarem sobre algumas cidades portuguesas. É véspera de eleições para a Assembleia Nacional. Os panfletos apelam à revolta para impedir, de qualquer maneira, a farsa do ato eleitoral. Ainda não está decorrida uma hora de voo, Palma Inácio levanta-se calmamente do seu lugar e dirige-se ao cockpit. Saca do revólver de cano longo, abre a porta, entra decidido e encosta o cano da arma à cabeça do comandante João Marcelino. Isto é uma ação revolucionária. Não pretendo fazer mal a ninguém, diz. O plano a seguir é a rota normal para Lisboa, simular a aterragem no aeroporto da Portela e, em voo rasante, largar os panfletos sobre Lisboa, Barreiros, Setúbal, Beja e Faro. O avião seguiria depois para Tanger, em Marrocos, onde Palma Inácio e o seu grupo esperavam obter asilo político. O copiloto Teles Grilo, o engenheiro de voo António Coragem e o mecânico Alberto Coelho não dizem uma única palavra. Apenas o comandante Marcelino, ameaçado pelo revólver, tenta com serenidade demover Palma Inácio. Diz-lhe que o avião não tem combustível para regressar a Tanger. Mas Palma Inácio, mecânico de aviões e com o curso de piloto de linha aérea feito nos Estados Unidos, está seguro do que faz. Exige os registros do voo do avião e verifica que os tanques foram atestados em Casablanca. Há combustível suficiente. O comandante tenta outro truque. Como é que vai lançar os papéis? Eu não posso abrir as janelas do avião, diz José Marcelino. A resposta de Palma cala-o. Pode. Voa o mais baixo possível, despressuriza as cabines e abrimos as janelas de emergência. Palma Inácio tem a situação dominada. Lá atrás, na cabine, a operação também não podia correr melhor. Os outros 5 revolucionários nem sequer são obrigados a levantar a voz e a mostrar as armas. O comissário de bordo, Orlov Esteves, e as 2 assistentes, Maria del Pilar e Luísa Infante, aceitam participar neste momento histórico. Os 13 passageiros também não parecem muito preocupados com a aventura. A cerca de meia hora de Lisboa, momentos antes de iniciar os procedimentos de descida, o comandante Marcelino contacta a torre de controle e recebe autorização para aterrar na pista. Faz a aproximação, mas, no último momento, o avião borrega sobre a pista, ganha altura e afasta-se do aeroporto. José Marcelino volta a comunicar com a torre e tenta explicar ao controlador, por meias palavras, que a bordo o obrigam a fazer um voo rasante sobre Lisboa e outras cidades a sul. Repita lá, dizem-lhe a torre. A comunicação é interrompida pela voz de um general da Força Aérea. Costa Macedo, que aos comandos de um monomotor percebe tudo, dá o alerta.
Minutos depois, dois caças F-84 levantam voo da base de Montreal, descolam com ordens para abaterem o avião da TAP caso não consigam obrigá-lo a aterrar em solo português. O avião inicia então um perigoso jogo do gato e do rato. Voa abaixo, a escassos 100 metros de altura, para fugir aos radares e iludir os caças. Passa a arrasar a estátua do Marquês Pombal, sobrevoa a Baixa e guina sobre Alcântara. Uma chuva de papéis cai sobre Lisboa. O mesmo no Barreiro, Setúbal, Beja, Faro. 100.000 panfletos voam das janelas do avião. Missão cumprida. O Super Constellation, como estava previsto, aterra em Tanger pelo 12h50 de 10 de novembro, sexta-feira. A Operação Vago merece honras de imprensa internacional. É o que os revolucionários querem. 18 de dezembro. Cai a primeira pedra do Império. Em finais de 60, a invasão pelas tropas da União Indiana de Goa, Damão e Diu, os territórios que constituem o Estado português da Índia, já é uma ameaça real. E eu conheci um dos militares, uma das pessoas da Marinha que esteve neste momento histórico. As forças portuguesas não vão além dos 4.000 homens, pouco e mal armados. O subsecretário de Estado do Exército, aliás, eu depois vou falar nele e irei fazer um vídeo sobre outra temática que é a corrupção no desporto. Esta pessoa, integrava a mesa da Assembleia Geral da Federação Portuguesa de Motonáutica, liderada pelo fantástico comandante Vicente Moura, que foi um homem também, um piloto da Marinha Portuguesa e durante muitos anos presidente do Comitê Olímpico de Portugal e pessoa com quem eu tive o gosto de iniciar os projetos de Barcos Dragão no Sporting Clube Portugal. Então era ele vice-presidente, portanto o senhor comandante Vicente Moura era o presidente da mesa da Assembleia Geral e o outro senhor que eu vos vou falar fazia parte da mesa da Assembleia, creio que era vice-presidente e falando comigo e com as preocupações que havia sobre a Federação Portuguesa, sobre a corrupção, optou-se por se demitirem em bloco para fazer cair, em outubro de 2017, os órgãos sociais da Federação. A bem dos 50 anos da democracia, eu irei escrever um testemunho para memória futura, designado Operação Cristal, onde irei dar o meu testemunho nesse processo que se iniciou em 2015, mas sobretudo a corrupção teve um grande desenvolvimento a partir de 2017, que me tornou num alvo, de que fui acusada de difamação, portanto fui levada a tribunal. A Federação optou por retirar as queixas contra mim, mas houve 3 pessoas que optaram por continuar e eu irei escrever esse texto, o meu testemunho completo e entregar às autoridades que eu achar competentes, porque a memória nunca prescreve
A verdade nunca prescreve e a bem da liberdade, da transparência no nosso país, para as gerações futuras poderem viver num país o mais livre possível da corrupção desportiva. Retomemos o nosso texto. 18 de dezembro, cai a primeira pedra do Império. Em finais de 60, a invasão pelas tropas da União Indiana de Goa, Damão e Diu, os territórios que constituem o Estado português da Índia, já é uma ameaça real. As forças portuguesas não vão além dos 4.000 homens, poucos e mal armados. O subsecretário de Estado do Exército, Tenente-Coronel Costa Gomes, pergunta ao governador, General Vassalo e Silva, o que pensa fazer se a União Indiana levar por diante a invasão. Farei como no filme. Morreram todos calçados. Responde-lhe o general. Costa Gomes diz-lhe que isso será a última coisa a fazer. O que deve fazer é evitar que morram todos. Costa Gomes, com a concordância de Salazar, reduz drasticamente o dispositivo militar. Em poucos meses, a guarnição passa de 12.000 para escassos 4.000 soldados. Fica apenas um vaso de guerra, a velha corveta Afonso de Albuquerque. Um ano depois da visita de Costa Gomes, em dezembro de 1961, Vassalo e Silva pede reforços. Não em homens, que sabia impossível, mas em material, armas e munições, transportes, rádios. A invasão pelo poderoso exército da União Indiana está por dias. Os soldados portugueses estão equipados com as espingardas do tempo da Grande Guerra, não têm blindados, não dispõem de armas anticarro e praticamente não têm artilharia. Ao princípio da noite de 12 de dezembro, aterra em Goa um avião da TAP. O governador e os seus oficiais esperam que traga as armas e munições insistentemente reclamadas a Lisboa. Mas os caixotes, em vez de material de guerra, estão a abarrotar de chouriços, generosamente enviados durante a campanha Natal do Soldado. Na tarde de 14 de dezembro, Vassalo e Silva recebe um extenso telegrama de Lisboa. Vem assinado pelo presidente do Conselho. Salazar reconhece a impossibilidade de assegurar a defesa plenamente eficaz de Goa, Damão e Diu. Ainda assim, ordena ao general para organizar a defesa pela forma que melhor possa fazer realçar o valor dos portugueses. O presidente do Conselho confessa-se horrorizado só de pensar que tal ação militar significa o sacrifício total, mas recomenda e espera esse sacrifício como única forma de nos mantermos à altura das nossas tradições e prestarmos o maior serviço ao futuro da nação. O telegrama, com uma ordem clara e inequívoca, não preveja a possibilidade de tréguas nem prisioneiros portugueses, como não haverá navios rendidos, pois sinto que apenas pode haver soldados e marinheiros vitoriosos ou mortos. Aos primeiros minutos da madrugada de 18 de dezembro de 1961, uma impressionante força militar da União Indiana, sob o comando do general Chaduri, dá início à Operação Vijay, a invasão de Goa, Damão e Diu e a anexação do Estado português da Índia. A tropa portuguesa, com armamento rudimentar, enfiada em trincheiras protegidas com troncos de palmeiras, tenta travar a progressão das unidades de elite apoiadas por carros de combate, artilharia e aviões bombardeiros. O patriarca das Índias, Dom José Vieira Albernaz, prevê o massacre e insiste com o governador para que se renda e evite a tragédia. Não é preciso grande esforço para se avaliar a desoladora situação militar das tropas portuguesas, sem artilharia e com uma ou outra metralhadora ligeira. Estão cercados por um numeroso exército fortemente armado. O general Vassalo e Silva reconhece a inutilidade da resistência.
mas as ordens, por enquanto, ainda são para resistir. Manda destruir pontes a fim de atrasar o avanço do inimigo e ganhar tempo. Há combates aqui e ali rápidos e a favor dos invasores. Os portugueses batem-se com valentia em alguns postos. Há heróis, como o segundo tenente Oliveira e Carmo, que dá a vida agarrada à metralhadora da lancha Vego. Sobre este segundo tenente, eu vou colocar um vídeo e imagens do navio que levou o seu nome, a Oliveira e Carmo, e que eu vi afundar em 2012 num conjunto de 4 oferecidas ao projeto Ocean Revival em Portimão para se tornar um local de mergulho. E nesse dia estavam presentes pessoas ligadas a estes vários navios, portanto, o Zambeze, Oliveira e Carmo, Hermenegildo, se eu não estou em erro, e mais outro. Eu depois digo-vos o nome das 4 embarcações que foram afundadas para o projeto Ocean Revival, conduzido pela subnauta e pelo Luís Sá Couto. E aliás, há uma imagem deste registro histórico. Pelas 2 da tarde do dia 19, Vassalo e Silva cede ao patriarca Dom José Vieira Albernaz e rende-se para evitar um imenso campo de mortos. Transmite ao comandante das tropas invasoras, general Chaudhuri, a mensagem da derrota. Solicita a suspensão do fogo entre as nossas forças a partir deste momento. O pedido é imediatamente aceito e a rendição dá-se com toda a dignidade possível. A União Indiana faz 4.668 prisioneiros militares e civis que são divididos por 4 campos de reclusão: Navelim, Praça da Aguada, Pondá e Alparqueiros. O cativeiro prolonga-se por longos 6 meses porque Salazar, sem pressa para acolher os portugueses que considera indignos da pátria, arrasta as negociações com a União Indiana. O repatriamento só começa a 6 de maio de 1962. Uma ponte aérea leva os prisioneiros para Karachi, no Paquistão, onde embarcam em 3 navios enviados de Lisboa. Quando desembarcaram na Rocha Conde de Óbidos, em Lisboa, os militares são tratados como cobardes. A imprensa do regime lamenta que não sejam heróis mortos em combate. Os oficiais são julgados e punidos. 10, entre os quais o general Vassalo e Silva, são expulsos das Forças Armadas, 5 são reformados compulsivamente e 9 são castigados com 6 meses de inatividade. A justiça apenas será reposta depois da Revolução de 25 de Abril de 1974. Todas as penas do processo da Índia são anuladas. Vassalo e Silva ainda é vivo quando lhe devolvem as estrelas de general. Alguns oficiais, enxovalhados em vida pelo regime, são reabilitados póstumamente. A tragédia da Índia podia ter sido evitada. Ainda em janeiro de 1953, o primeiro-ministro da União Indiana, Jawaharlal Nehru, reivindica formalmente Goa, Damão e Diu e os enclaves de Dadra, Nagar Haveli. Em nota oficial, enviada ao governo português, faz uma proposta razoável. Declara o compromisso de manter os direitos culturais e outros, incluindo a língua, as leis e os costumes, e de nada alterar sem o consentimento dos habitantes dos territórios. Eu aqui faço uma pausa, não para condenar a história, porque nós não podemos, na altura destes acontecimentos, os portugueses, os governantes, fizeram aquilo que acharam por melhor, mas o facto de Portugal não ter conseguido descolonizar sem manter uma ligação
cultural com esses territórios foi uma perca enorme a todos os níveis para o país. Desde logo pela visão do mundo, porque obviamente um território atrasado e pequenino como Portugal era à época, ganharia muito se um cidadão seu pudesse ir trabalhar, estudar para estes grandes e longínquos territórios, porque lhe dava uma experiência, uma mundividência extremamente enriquecedora e dava vantagens brutais, nomeadamente em termos culturais e económicos. Mas foi assim que aconteceu. Como diz a Marisa, não é? Foi assim que aconteceu. Foi assim que aconteceu. Regressemos ao texto. Salazar recusa qualquer negociação, com o argumento de que aqueles territórios na costa ocidental. Deixem-me dizer também outra coisa. Este livro já está escrito com o acordo ortográfico, com o qual eu sou absolutamente contra. Primeiro, porque considero que não é legal, porque quando existem acordos internacionais, primeiro eles têm que ser assinados, só depois podem baixar ao direito nacional e depois implantados. E não foram assinados por todos, portanto não podem baixar ao direito nacional. Além do mais, isto eu acho, brincando, que deve ter sido alguém assim. Não, esperem lá, eu vou fazer um vídeo só para o desacordo ortográfico. Vamos continuar o nosso texto. Sou contra, tá? Salazar recusa qualquer negociação com o argumento de que aqueles territórios na costa ocidental indiana são parte integrante de Portugal. O embaixador indiano em Lisboa faz lembrar que a sua legação em território português fora criada para discutir a transferência dos territórios administrados por Portugal. Mas nem assim Salazar dá um passo. Perante o silêncio português, e eu por acaso estive presente num outro momento histórico português, que foi a altura em que o território de Macau transitou para a administração portuguesa. Então eu trabalhava para a direção dos serviços de turismo de Macau, na sua delegação em Lisboa. Quando baixou a bandeira portuguesa e a banda de Carcavelos tem o João Bessa, um músico do exército, um trombonista que esteve presente nesse momento histórico em Macau, e quando sobe a bandeira da China, da República Popular da China e da RAM, da Região Administrativa Especial de Macau, da República Popular da China, eu continuei a trabalhar para a mesma entidade. Eu e o meu então chefe, já falecido, António Corte Real Carrasco, cujo pai tinha trabalhado no escritório da Panem, na doca onde hoje está o Oceanário, e que foi um dos primeiros sítios da aviação comercial portuguesa, amigo de Charles Lindbergh, que fez a travessia do Atlântico Norte. Nós dois devemos ter sido das poucas pessoas que trabalhávamos para o colonialista, porque Macau nunca foi uma colónia, foi sempre um território onde a China sabia o que se passava e, portanto, digamos, fechava os olhos e deixava os portugueses administrarem esse território, e que passámos a ser funcionários da República Popular da China. Regressemos ao texto. O embaixador indiano em Lisboa fez lembrar que a sua legação em território português fora criada para discutir a transferência dos territórios administrados por Portugal. Mas nem assim Salazar dá um passo.
Perante o silêncio português, as autoridades de Nova Delhi mandam regressar o embaixador e encerram a missão diplomática em Lisboa. Face à intransigência de Salazar, que se recusa a discutir uma solução honrosa para a Índia portuguesa, o primeiro-ministro Jawaharlal Nehru, antes de qualquer ofensiva militar, impõe um bloqueio económico a Goa da mão e Diu, proibindo-se as exportações a partir da União Indiana. Em 22 de julho de 1954, vagas de Satyagrahis, grupos de pacifistas que tinham sido criados por Gandhi, invadem, enquadrados por militares, os enclaves de Dadra e Nagar Haveli. São mortos 2 policiais portugueses. O governo português responde, apresenta queixa no Tribunal Internacional de Justiça, em Haia, e envia 3 batalhões do Exército. O governador, general Bernard Guedes, passa a contar com uma força de 12.000 homens, constituída por portugueses, moçambicanos e goeses, mas muito mal armada e pior preparada. Os juízes de Haia, em acórdão de 12 de abril de 1960, reconhecem a soberania portuguesa sobre os territórios e o direito de passagem pelo espaço indiano entre Damão e os 2 enclaves. O principal advogado português no processo é Inocêncio Galvão Teles, futuro Ministro da Educação. Há manifestações de regozijo por todo o país. Figuras da oposição, como Adelinda Palma Carlos e Ramada Curto, congratulam-se com o êxito do governo. Um ano e meio depois, o Estado português da Índia cai sobre uma implacável ofensiva militar da União Indiana. Curiosamente, a gente já vamos falar aqui depois de um pormenor. Deixem-me só verificar uma coisa. 31 de dezembro, tiros no quartel. O general Humberto Delgado e o capitão Henrique Galvão, cada um para o seu lado, congeminam desde setembro de 61 um golpe contra a ditadura. Estão desavindos desde o assalto ao Paquete de Santa Maria, em fevereiro. Galvão estuda o desvio do avião da TAP, Delgado pretende organizar um pronunciamento militar contra o regime. E, aliás, também vamos falar do livro dele, O General Sem Medo. Os 2 homens abandonam o exílio na Argentina e no Brasil e instalam-se em Marrocos para a concretização dos planos. Humberto Delgado envia clandestinamente para Lisboa 3 exilados, Manuel Serra, José da Silva Graça e Raul Marques, com a missão de organizarem a insurreição militar. Henrique Galvão conta com Hermínio da Palma Inácio, Camilo Mortágua, Amândio Silva, João Martins, Francisco Vasconcelos e Helena Vidal para a Operação Vagô. Os homens de Delgado experimentam em Lisboa sérias dificuldades no aliciamento de quartéis. Galvão lança com êxito a Operação Vagô. Manuel Serra, Silva Graça e Manuel Marques veem o avião sobrevoar Lisboa e leem os panfletos atirados às resmas pelas janelas do aparelho da TAP. Apenas no final de novembro conseguem juntar um grupo de ex-comunistas e comunistas aliciados à revelia do partido. O plano Delgado é, no mínimo, generoso. Consiste no assalto e ocupação do Regimento de Infantaria de Beja e do quartel local da GNR, de onde sairiam colunas de militares e civis encarregadas de isolar todo o sul do país. O golpe, combinado para a noite de 31 de dezembro, é adiado à última hora. É marcada a nova data, 10 de dezembro. Mas a operação volta a ser adiada. Manuel Serra, entretanto, garante a participação de 4 capitães: Varela Gomes, Eugênio de Oliveira, Pedroso Marques e Jaime Carvalho da Silva, que, por sua vez, conseguem a colaboração de 2 oficiais da unidade, capitão Vasconcelos Pestana e tenente Hipólito dos Santos. O golpe fica definitivamente marcado para a noite de 31 de dezembro para 1 de janeiro. Varela Gomes, no comando das operações, entra no quartel acompanhado por Eugênio de Oliveira, Pedroso Marques e Carvalho da Silva e dirige-se de arma em punho aos aposentos do comandante da unidade, Major Calapés, que empunha a pistola Parabellum de 9 mm e fere-o gravemente com 2 tiros. Os civis, liderados por Manuel Serra, escalam o muro do quartel e 2 deles, António Vilar e David Abreu, são abatidos pelo Major Calapés. A revolta está prestes a falhar. Ao nascer do sol,
O quartel está cercado por forças da GNR. Há troca de fogo entre a Guarda e os revoltosos. O subsecretário de Estado do Exército, tenente-coronel Jaime Filipe da Fonseca, parte de Lisboa para Beja. Para o carro nas imediações do regime e sai, à civil, armado de pistola metralhadora. É atingido com gravidade. Não se sabe por fogo, amigo da GNR, ou por tiros disparados pelos revoltosos, que ainda registem barricados no interior do quartel. O governo envia de Lisboa 2 médicos, um cirurgião e um anestesista, para o socorro do governante, que agoniza no hospital de Beja, mas não chega a tempo. O subsecretário de Estado está morto. Os insurretos rendem-se à GNR. Varela Gomes, gravemente ferido por 2 balas, é levado às portas da morte para o hospital. Os médicos enviados de Lisboa operam-no e salvam-lhe a vida. Humberto Delgado, entretanto, partira de Marrocos para a Espanha e daqui chega a Beja, confiante no êxito do golpe. Viaja disfarçado, de chapéu a esconder-lhe a calvície e o bigode aparado, na companhia de um dos seus homens de confiança, Adolfo Ayala. Delgado e Ayala encontram a cidade cercada por barreiras da GNR e regressam rapidamente à Espanha.